Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Quase madrugada, já é 23h51. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai devidamente começar o vlog novo. Muitas coisas aconteceram durante esses dias, né? Que eu fiquei de editar o outro vlog que acabou de sair e postá-lo, né? Esse livro aqui chegou, Maia e Natasha. Eu levei um tapa do livro no óculos, tudo bom, livro? E eu tô na página 25. Eu pretendo ler um pouquinho ainda. Mas na verdade, assim, eu não pretendo ler um pouquinho, eu pretendo ler o máximo que eu puder essa semana desse livro. Por que, gente, que isso vai estar acontecendo? Isso vai estar acontecendo porque eu vou tentar ler um livro por semana, não terminar o livro, mas fazer a leitura de livros diferentes cada semana. Para quê? Para ver se eu dou andamento mais rápido nas minhas leituras para eu terminar pelo menos um ou dois dos livros físicos que eu tô com eles aqui para terminar, né? Que eu comecei a ler e não terminei. Então, eu acho que isso vai dar certo. Se não der certo, eu não sei o que eu faço da minha vida, né? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Não façam isso, gente. Não acumulem livros, tá? Vocês vão se pegar num momento em que vocês não vão ter querido fazer isso, tá? Que é o momento que eu tô. Aí eu fui na igreja hoje. Não tenho muita coisa pra falar porque eu gosto muito da igreja que eu vou, eu gosto muito da igreja que eu tô frequentando, eu pretendo me batizar lá, né? Mas é aquela coisa, né? Eu não me dei bem com um dos membros, né? Mas em que lugar que isso não acontece comigo ou com qualquer pessoa, né? Também. Não só comigo. E aí eu estressei e eu saí da sala e fiquei lá fora, esperando minha mãe ter a boa vontade de entender o meu lado, né? Aí ela veio com as sisters, e aí a gente conversou e eu me senti muito melhor, porque eu me sinto bem-vinda pelas pessoas lá, mas com essa pessoa não. Mas enfim, isso é em todo lugar, né? Todo ministério, tudo, seja lá o nome que você der. Igreja, capela, né? Que lá a gente chama de capela. Aí a minha gata, ó, toda vez que eu abro a câmera ela quer vir dar oi. Ela não sabe com quem eu estou falando, mas ela vem dar oi. É filha? Carinha que você quer? Carinha. Carinho, bebê. Minha bebezinha quer carinho? Aí eu comecei a dar carinho demais, ela fugiu. Aí eu tô lendo esse livro, né? E eu tô amando, né? É um livro da Tag, né, gente? Então, como é que eu não vou amar? Ai, ai. Aí eu tô gostando muito do livro, né? E aí é isso, e aí é isso, e aí é isso. E as únicas leituras que vão ser sempre frequentes serão as leituras, né? Bíblicas, referentes lá também à igreja. Ai, ai, né? Essas coisas assim, né? Renovação do conhecimento das coisas em relação a em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus. Mas tirando isso, as leituras de ficção ou de não ficção também, que sejam, né, sei lá, biografia, essas coisas, pode ser que eu pare para ler um livro assim do nada, gente. Já aconteceu, tá? Já aconteceu. E é isso. Aí, basicamente, esse livro, eu já ia sair sem falar sobre o livro. Basicamente, esse livro é sobre a Maia e a Natasha, que são irmãs gêmeas,
E elas são irmãs gêmeas bivitelinas, tá? Elas são irmãs gêmeas bivitelinas. E aí, o que que acontece? A mãe delas, que ela era a Elisaveta, por que que eu falo era? Porque a Elisaveta morreu no... Não, ela não morreu no parto. A Elisaveta, ela teve o parto, ela fez o parto, né? Teve a parteira e etc, que ajudou ela, auxiliou ela. Eu tô aqui dando carinho, segurando o livro, tentando lembrar aqui de alguma coisa que eu possa ter esquecido e a gata não deixa, gente. Mas enfim, a Elisaveta, ela. Como é que eu posso falar? A Elisaveta, ela ficou grávida num momento em que estava acontecendo o quê? Nazismo, tá? Tá acontecendo nazismo. E aí, ela está do lado que está contra Hitler, né? Beijinho na cabecinha da minha filha. Aí, ela mora, né? Morava. Nossa, é triste lembrar. Ela morava no nesse lugar, né? Que é um lugar, uma parte da Rússia. Que é Leningrado, é isso? Leningrado. Olha, gente, eu lembrei antes de olhar no livro, porque esse nome não é fácil. Leningrado. Enfim. E aí, em agosto. Olha só, estamos em agosto. Ela teve as filhas em agosto, né? E aí, foi assim, ela teve as filhas, né? Ela não teve o auxílio do pai, né? O pai, quando descobriu que ela estava grávida, ele deu no pé. Assim, não deu no pé. A gente ainda não sabe quem é o pai das meninas, quem foi o pai das meninas, não sabemos se está vivo, não sabemos, enfim. A realidade é que ele deu um pé na bunda dela. Eu não lembro agora se foi antes ou depois dele descobrir a gravidez, tá? Mas ele deu um pé na bunda dela. Inclusive, muitos rapazes deram um pé na bunda dela. E aí, a Catiele, eu vou ver aqui, gente, se é Catiele ou é Catiela o nome dela. Catiela, cadê tu, mulher? Gente, a mulher sumiu. Catiele! Catiele! Catuxa, gente, tem nada a ver com Catiele e Catiela. Tá vendo por que eu preciso olhar os nomes, as coisas assim? Mais difíceis ou mais diferentes nos livros, enquanto eu tô aqui falando com vocês. Enfim, a Catuxa. Catuxa. A Catuxa, ela adotou as meninas, né? E aí ela falou para as meninas que a mãe dela foi ótimo, né? Ela não se vangloriou de nada, ela não disse, nossa, eu salvei vocês, que não sei o que blá blá blá, né? Nada disso, né? E as meninas já estavam, assim, eram crianças, mas já entendiam, né? Quando ela resolveu explicar o que tinha acontecido, né? Que ela não era a mãe mesmo, assim, né? Das meninas. E aí, a Catuxa, ela gostava da Elisaveta. Só que ela nunca chegou a revelar seu amor. E aí, quando ela percebeu que a Elisaveta tinha morrido, ela percebeu que ela nunca nem teria chance mais de fazer isso. É bem triste. E o mais triste, sabe o que é? A Elisaveta, ela se matou depois do parto. Mas ela não fez mal às filhas, muito pelo contrário. O último ato de amor e o mais importante que Elisaveta teve com as filhas foi cobri-las com as suas próprias roupas, para que elas não
morressem no frio. E é isso. É triste, é bem triste. A situação das pessoas que viveram nessa época, gente. Sei lá, às vezes eu olho assim, a gente reclama da época que a gente tá vivendo, mas essa época foi coisa de louco mesmo. Literalmente, porque o Hitler não batia bem da cabeça pra fazer um negócio desse. Mas enfim. A questão é que as meninas foram salvas, a Katusha sobreviveu, as meninas sobreviveram. E a Elisaveta era assim, se bobear, a mais importante integrante da, da equipe de bailarinos da Kirov. E ela era incrível no trabalho dela e tudo. Só que quando ela começou, né, a barriga crescer, né, aí a como é que era o nome? Eu não sei, gente, mas ela ficou. Tiraram ela, entendeu? Porque ela não tinha mais o corpo de uma bailarina, né? Ela não tinha mais o corpo de uma bailarina, o corpo atraente de uma bailarina. E aí, eles não queriam problemas, então eles não queriam que isso fizesse com que o público se afastasse, né? Da, da Kirov, das apresentações e etc, né? E aí o que aconteceu foi que as meninas só sobreviveram por causa do amor da Já esqueci o nome da mulher, velho. Brincadeira um negócio desse. Kuroshi. Não, Kuroshi é nome japonês. Japonês? Sei lá. Aí, Katusha. Ai, lembrei. Katusha. Katusha. A salvação das meninas foi que a Katusha simplesmente, né? O amor da Katusha era tão grande pela Elisaveta que quando ela viu na embarcação que eles estavam evacuando, entendeu? Evacuando, ia ter um ataque no lugar. E aí ela não tava na evacuação, não tava lá na estação de trem. E aí ela foi lá na casa da Elisaveta, né? Elisaveta não atendeu, ela chamou o porteiro. Por quê? Zelador? Não sei, acho que é zelador, né? Ela chamou o zelador, ele abriu às pressas e eles viram a cena, né? Da mãe morta e as filhas cobertas. Inclusive esse zelador, ele foi uma das vítimas do local, né? Porque nem todos tiveram a chance de evacuar, né? O governo só permitiu que evacuassem as pessoas que eram importantes socialmente, né? Pois é, por isso que o pessoal da Kurovi estava na evacuação. Ou então, quem tivesse como conseguir dar um jeito, assim, de que o governo permitisse que evacuasse, assim. Não sei como funcionou para as pessoas fora da Kurove, mas tinha pessoas comuns lá na evacuação. Mas acredito que eram todas pessoas importantes também, né? E aí esse negócio aí. Aí a tá pega. E aí foi isso, gente, foi isso. Aí agora, no momento em que eu estou no livro, as meninas já cresceram, estão em seu último ano. Último ano do quê? Último ano de oportunidade de entrar na Kurove? Eu não sei, peraí, viu?
Era o primeiro dia do último ano delas na academia de balé Vaga Nova. Tá. Aí elas queriam entrar na Kurove. Tá. Eu não lembrava. Desculpe. Pelo que eu entendi, a Maia é a mais quieta, a mais inteligente, a mais sensata e é a que pondera mais sobre as coisas. A Natasha é aquela mais espiritada, é aquela mais animada, mas as duas têm uma ligação incrível que às vezes eu olho assim ao redor e parece que só irmãos gêmeos têm, né? Assim, em relação à irmandade, eu falo. E descobri que Natasha gosta tanto de meninos quanto de meninas, olha só. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas eu ainda tô tentando entender aí como é que funciona. Como eu É Maia, não é Natasha, Anta. descobri isso? Natasha, no caso a Maia, que gosta. Eu falei Natasha ou Maia? Eu não sei mais. Eu só sei que a Natasha estava zombando da Maia, porque ela gostou de não sei quem, que não sei quem, que não sei quem, que aparentemente Maia tem a mania de gostar de todo mundo que não está acessível. Parece que sou eu na vida. Mas enfim. Oxe, filha, que susto foi esse que você levou? Foi porque eu fiz assim? Eu, hein, gata doida. E aí é isso, elas estão no caminho. Elas estão no caminho pra não sei onde. Eu esqueço tudo, gente, esses nomes doidos. Gente, eu só sei que elas estão num bonde aqui. Eu só sei que elas estão num bonde. E a Natasha, ela quer ser bailarina, ela ama balé. Ela se apaixonou desde o primeiro dia em que viu, ela e Maia viram, né, os bailarinos dançando, as bailarinas, etc. Só que a Maia pensa muito em dinheiro, né? Ela pensa muito em melhorar de vida e ela não tá errada. Né? Mas agora é a Natasha, não a Maia. Né? Ela, assim, não tem aquelas condições de vida, etc. Ela é a Maia, né? Aí a Maia, eu acho que é só paixão pelo balé, mas eu não tenho certeza. Porque ainda não falou direito, nem a questão da Natasha nem da Maia. Só a questão de que a Natasha realmente quer muito melhorar de vida. E a Maia, eu acho que ela deve querer também, né? Porque elas têm uma condição de vida assim, regular, ok e tal, mas, né? Quem não quer ter uma vida super bem sucedida? Super bem sucedida, quem não quer? Então, assim, né? Aquela coisa. Então, é isso. Essa é a atualização que já tá enorme. E eu espero muito que eu consiga evoluir muito nessa leitura durante a semana. Tô na página 25. Eu acho que se eu chegar na página, sei lá, 40 ou 35 é muito. Mas tudo bem, eu tô tentando dar a volta por cima, voltar ao hábito de leitura como antes. Meu nariz não tá legal. E aí é isso, tá? Por hoje é isso. Até o próximo update.
Oi, gente. Eu tô lendo a leitura da semana, que é Maia e Natasha. O meu marcadorzinho laranja parou de funcionar, né? Ele acabou. E sim, eu usei muito ele. Mas, sim, esses marcadorzinhos realmente eles têm pouca tinta. Aí, eu vou substituir pelo marcador laranja daqui, né? Esse daqui. Ele tem cheirinho, gente, esses marcadores aqui. Eles têm cheirinho. Peraí, deixa eu conseguir fechar. O carimbo dele é uma cereja laranja. Acho que é isso, uma cereja laranja. Ai, gente, o que aconteceu? Explicou um pouquinho sobre a relação das irmãs, o relacionamento das irmãs, né? Elas se dão bem, elas brincam entre si, elas têm piadas internas, elas têm uma brincadeira específica de pisar uma no pé da outra, né? E o pé tem que ficar lá, você tem que prender o pé da pessoa no chão, né? E aí, é isso, não tem muito o que explicar sobre isso, é uma brincadeira delas, etc. Aí elas acabaram de chegar na Kirov, né? E eu li que a Katusha disse para elas que a mãe delas tinha morrido no parto, né? Só que no próximo parágrafo ela fala, né, a Elise Durham, ela fala que a Katusha, no último ano novo, no último dia de ano novo, ela bebeu, né? Elas beberam, aproveitaram, tals. Até que a Katusha jogou, né? Que chorando aos prantos que a mãe delas, na verdade, tinha se matado, né? E aí, a Maia, eu já percebi uma tristeza na Maia por causa disso, né? Elas chamam a mãe
A mãe biológica delas, que se suicidou, né, que morreu, elas chamam ela de Elisaveta mesmo. E a Catuxa, eu não sei se chamam a Catuxa de mãe. Não tem nenhuma referência sobre isso, mas... Enfim. Também não sei se elas ficaram com raiva da Catuxa também, por causa do que aconteceu, né, que a Catuxa falou. E é isso. É isso. Eu espero que fique tudo bem, né? Por hora, pelo menos. É claro que vai ser uma história cheia de altos e baixos, como praticamente todas as histórias, não é mesmo? Mas gosto muito de ver a relação das irmãs. Gosto muito de ver o quão próximas elas são, né? Independentemente de elas serem tão diferentes umas da outra. Uma das outras. Uma da outra, né? Então, é isso. Eu vim fazer essa atualização. Vocês viram aí que eu passei um tempinho traduzindo o mapa, né, do livro dos piratas. E aí, é isso. É isso, é isso. Foi o que eu fiz hoje. Eu também fiz leitura... fiz estudo bíblico e tudo, né? Mas acho que eu não fiz mais nada. Acho que eu não fiz mais nada, não. E aí é isso, né? Aí é isso e eu volto depois para atualizar vocês. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu cheguei na página 40. Não, 41. Filha. Eu cheguei na página 41 desse livro aqui, Maia e Natasha. Eu estou gostando muito, estou aprendendo mais sobre os comportamentos e as formas de pensar, de diferentes formas de cada uma das gêmeas, né? A Maia, ela tá super insegura, ela acha que não vai entrar pra escola, né? De balé. Ela acha que não vai entrar. E a Natália É Natasha, criatura! tentando, assim, confortar ela, dizer pra ela, não, você vai entrar, sim, você tá longe de ser uma das piores alunas de balé por aqui, né? Porque chegou um carinha dizendo que só ia ter 10 vagas, então, se eu não me engano, se eu não me engano, eles estão em 12 ou em 11, ou é 12 em 11. Então alguém vai ter que sair e a Maia acha que é ela. Nem sabemos se o burburinho que esse cara tá inventando é verdade. Porque esse cara tem fama de inventar coisa, de inventar fofoca mentirosa, né? Então a gente não sabe e a gente só vai saber daqui a algumas páginas. E aí eu também fiz as minhas aulas de inglês, fiz as minhas aulas de espanhol, né? Eu assisti um pouco de YouTube hoje, que eu geralmente não assisto muito, mas hoje eu assisti bastante até, pra relaxar e etc, enfim. Eu ainda tenho que fazer meus estudos bíblicos, mas é só o que falta, assim, né, da rotina, só falta isso. E eu posso fazer isso deitada, tranquila e é isso, né? E aí, o único problema é que eu já tô muito cansada mesmo. Aí, como eu tô muito cansada, já tô com muito sono, já tô com muito sono e tudo, né? Que eu anotei, escrevi, digitei, li, então foi muita coisa. E eu ainda queria fazer um pouco mais da tradução do mapa, só que eu acho que não vai dar. Se der, maravilha. Se não der, não deu, não posso fazer nada sobre isso, né?
Vou deixar o caderno aqui para me lembrar caso eu tenha alguma energia extra em algum momento, né? Porque por enquanto eu vou ficar lendo minhas coisinhas bíblicas aqui no meu cantinho, na minha cama, deitadinha. E hoje foi um dia muito produtivo, sou muito grata ao Senhor por isso. Gosto de dias produtivos, não gosto de dias ociosos. Então é isso. A gata quer muito morder meu livro. Nossa. Enfim, é isso. Volto mais tarde. Mais tarde eu quero dizer amanhã, provavelmente. Ou depois. Não sei. Para mais um update. Oi, gente, boa tarde. Ontem foi uma batismo maravilhoso, incrível, um momento incrível na minha vida. Eu tô maravilhada até agora. Nos últimos dias que eu não fiz update aqui, eu fiz uma aventura no Bob Goods, que foi essa daqui. Essa daqui. Eu tirei esse pedacinho aqui porque tava com uma mancha da canetinha preta. E aí eu achei que não ia ficar legal, né? E aí eu fui lá e tirei. Porque a cor que eu tinha escolhido pra preencher ao redor não cobria o preto, né? Não era uma cor escura. Aí eu resolvi tirar. Vocês sabem que eu estou tentando ler um livro por semana, né? Dar andamento, não concluir. E aí eu estava lendo Mai Natasha. Eu li Maia e Natasha até a página 50, tá? Acho que a última coisa que eu falei pra vocês era sobre o fato de que o carinha, né, que era o Olaf, ele tinha dito que só iam passar no teste, né, só seriam integrados na academia da Kirov 10, peraí, gente. Retornei. Aí, gente, eu acho que eu falei com vocês que o Olaf tinha contado para as pessoas, né, para os outros bailarinos, que só ia para passar para Kirov 10 pessoas, 10 bailarinos, 10 alunos. E aí, beleza, né? Ok, essas coisas acontecem. Só que aí acontece que eles vão para as aulas, né? Como é que fala? A Maia, ela se atrapalha e ela cai em cima da Natasha, que tá em frente dela, e na frente dela, sei lá, tanto faz. Eu acabei de acordar, gente, socorro. Aí todo mundo fica com raiva dela, que não sei o que, beleza, né?
Muita competição, gente. Tem muita competição no balé. Tem muita competição aqui. Socorro, credo. Credo. Credo, credo, credo. Ah, mas em todo lugar tem competição. Gente, mas aqui não tem só competição, é humilhação. Né? O professor, né? Ele vai lá falar com os alunos e ele humilha, né, os alunos, falando sobre o fato de alunos estarem gordos e etc. E ele se dirige diretamente a duas alunas específicas. E aí teve uma aluna que ela pensa, ainda bem que minha mãe só me fez comer melancia o verão inteiro, ou o inverno inteiro, primavera inteira, eu não sei, mas as férias inteiras. E aí eu fiquei, nossa, gente, porque é exigido, né, das pessoas que dançam balé um corpo que muitas vezes é inalcançável, né? E aí depois esse mesmo cara diz pra Mai Natasha que o governo decidiu que irmãos não podem ir juntos para a escola, mesmo que eles sejam bons, não importa. Eles não estão nem aí. Um vai ter que ir, depois esperar para que o outro vá ou não, não se sabe. Isso me deixou revoltada. E o Olaf tem umas atitudes que dá a entender que ele gosta da Maia. Não sei no que isso pode dar. Não gosto do Olaf, não gosto de ninguém. Não gostei de ninguém. Nem da Maia muito bem, mas foi a que eu mais gostei um pouquinho. Mas é isso. Né? E aí... O... É o ministro... tem que ter sempre uma reunião semanal do Consomol. E aí, ministro da Cultura, ele exige que tem que ter essa reunião. O professor, esse que deu a informação muito triste para as meninas e para todo o resto das pessoas do balé do último ano, que ele falou também que as vagas seriam limitadíssimas, porque ninguém se machucou na Kirov para ser substituído. Sem palavras. Enfim, aí ele disse, eles precisam descansar? Eles precisam treinar? Aí o ministro diz bem assim, você os ensina a dançar, nós os ensinamos por que eles dançam. A menos, ele pegou a bituca do charuto entre dois dedos gordos e a apertou, que você prefira não ensinar nada a eles. Repressão mandou abraços. E é isso. É isso. Aí as meninas estão indo agora, atrasadas por causa da Natasha, né? Pra a reunião semanal do Consomol. E aí a Maia tá fula da vida, né? Porque a Natasha atrasou elas duas. E aí acontece que ela tá pensando em como que ela vai fazer pra desistir, porque ela já tá sem esperanças em relação a ela no balé. Tá complicada a situação delas. E agora começamos uma nova semana. É segunda-feira, pra mim a semana começa no domingo, mas no domingo foi quando eu... Mas quando eu comecei aquele livro era segunda, então vai ficar de segunda a domingo. Aí eu vou voltar pro Invasores do Norte
eu já li um pouquinho. Tô na página 132. Ah, o que aconteceu nesse pouquinho? O Beto foi mordido por uma daquelas criaturas que mordeu a Nena. Só o Nestor só escuta o grito, só escuta o grito e sabe que é o Beto. Aí deixa a Nena com o Casimiro, implora praticamente para ela ficar lá e não sair de lá. E sai correndo atrás do Beto. Beto está caído, lívido, olhos vidrados e uma cara de horror, uma expressão de horror. E aí o Nestor fica sem ação, né? Ele trava, mas aí os companheiros que estão com ele falam, né? Temos que levar ela pra curandeira Nena. Temos que levá-lo. Aí ele, beleza. Aí ele segura, os outros seguram também, o Beto, né? Eles levam juntos o peso do corpo do Beto. E aí a Nena faz lá o processo de cura no Beto. E eu já dei uma espiada e o Beto tá bem. Gente, eu tinha que dar uma espiada porque eu gosto muito do Beto. Gosto muito do Beto. Uma pessoa que tem um amigo como o Beto é uma pessoa que tem coisa muito mais valiosa do que ouro ou qualquer coisa valiosa que a gente pensar, porque, nossa, o Beto é maravilhoso. Ai, eu não queria que acontecesse nada com ele. Aí eu já dei uma espiada e o Beto tá bem. Mas eu só li até a página 132, que não diz que o Beto tá bem, mas eu dei uma espiada na página seguinte e ele tá bem. Enfim, é isso, gente. É isso. E aí, o que acontece? Vou estar seguindo com as leituras, né? As outras leituras. E é isso. Mas por hoje eu só fiz isso e dormi de tarde, muito, né? Porque fiquei esperando minha mãe chegar, ela não chegou, eu dormi. E é isso. Até a próxima. Oi, gente. Tô aqui deitada. Tem acontecido muita coisa. Eu voltei a fazer live e dessa vez eu tô fazendo do jeito que eu quero fazer. E eu tô lendo muita coisa e eu tô pintando e tá sendo uma loucura, né? Eu tô tentando pôr em prática tudo que, né? Assim, eu não tava pondo em prática ultimamente. E a questão é que tá sendo ótimo, eu tô gostando, né? E eu gosto muito de usar máscara, porque eu não gosto muito do meu rosto. Aí eu comprei uma máscara e eu tô esperando chegar e ela chega já já. Acho que ela chega no começo da semana que vem. Então, gente, já passou a semana, tá? Que eu li o livro da Maia e da Natasha, né? Aí eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui sobre o livro, sobre o que eu li. Aí agora eu tô lendo o livro do Invasores del Norte, né? E como eu falei, o Beto ele foi mordido, né? Só que ele está bem. Só que foi um pouco difícil de fazê-lo regressar. Regressar? É assim que fala? Ou regressar? Não, regressar, né? Acredito que é assim. Que é como eles falam no livro, né? Aí foi difícil, né, fazer isso, mas a protagonista conseguiu, né, a Nena conseguiu fazer isso.
E aí, o que acontece? Ela e o Nestor estão brigados, muito, muito, muito brigados. Só que a Nena tá se sentindo um pouco mal por ter brigado com o Nestor. Porque ela realmente gosta muito dele. Eu acho que ela percebe o quanto ele gosta dela também. Aí eles foram para a batalha, eles foram brigar lá com os outros cabas lá, entendeu? Mas não deu muito certo, porque eu acho que apareceram os. Eles foram brigar com os Yankees, só que eu acho que apareceu os monstros, que eu não sei se são zumbis, vampiros, eu não sei o que raios são aquelas coisas, né? Se são mortos-vivos, eu não sei o que é aquilo. Mas a questão é que eles apareceram. Eu acho. Né? Ainda não teve nenhuma descrição. Né? E aí foi muita sanguinolência e morte, e não sei o que, esmagamento de pessoa por cima, por baixo de cavalo. Foi um negócio bárbaro, gente. Foi um negócio bárbaro, e louco e uau. Sabe, eu fiquei tipo, do nada, como assim? Gente, calma, desacelera. Sabe, tipo, bagulho muito louco. E aí, é isso. E agora a Nena tá preocupada em como está o Nestor, onde está o Nestor. E a Nena também tá correndo risco de vida, né? Porque ela tá lá no meio, né? Enfim, eu não sei o que esperar. E talvez esse seja o último take do vlog. Eu não sei ainda, porque eu não sei quantos takes eu fiz. Então, é isso. Tchauzinho.